Quero chamar o Gustavo Uribe para a gente tentar projetar um pouquinho do que vai acontecer hoje na sessão da CPI. Logo mais, Uribe, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Novo Dia. É uma sessão importante em que a CPI, de certa forma, retoma um assunto que ficou lá atrás, né? Que é a existência desse gabinete paralelo, o estímulo à utilização de medicamentos que são ineficazes contra a Covid-19, mas, ao mesmo tempo, já na reta final da CPI, abre uma nova possibilidade de investigação, né? Porque a denúncia ela é extremamente grave, né? Denúncia de médicos que atendem a Prevent Senior de que pacientes teriam sido utilizados como cobaia para um experimento, não dá nem para falar em estudo, um experimento que serviria como modelo, ou serviria como modelo para comprovar a tese que existia em determinados gabinetes do Palácio do Planalto, né? Quer dizer, e hoje a Prevent Senior vai se defender na CPI da pandemia. Com quais argumentos, Uribe? Olha, Colombo, devem argumentar que não tinha relação, pelo menos Pedro Batista, com este eventual gabinete paralelo. Bom dia a todos, bom dia Colombo, bom dia Elisa e bom dia Luciana. Esse deve ser o argumento central de Pedro Batista. Eu conversei com alguns assessores dele, com alguns interlocutores. Ele deve afirmar que os médicos da Prevent Senior tinham autonomia médica para a prescrição de medicamentos, ou seja, alguns deles avaliavam que a cloroquina era boa para o tratamento contra o coronavírus e medicaram, mas que não era uma decisão da Prevent Senior, e deve afirmar que, apesar de algumas relações profissionais com integrantes do eventual gabinete paralelo, Pedro Batista não recebeu uma ordem do gabinete ou do Palácio do Planalto para fazer essa espécie de estudo com a hidroxicloroquina contra o coronavírus. É um depoimento importante, Colombo, porque os senadores do grupo majoritário esperam identificar os tentáculos do gabinete paralelo, de que forma o gabinete paralelo saiu do Palácio do Planalto e entrou em algumas entidades médicas e entidades de saúde. Este depoimento tem preocupado muito o Palácio do Planalto. Por isso, nós mostramos na semana passada que foi preparada uma espécie de dossiê, recomendação de perguntas para que os senadores governistas participem de maneira mais ativa no depoimento de hoje. Mais ou menos o que aconteceu ontem no depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, ou seja, que eles interpelem Pedro Batista, que eles também interrompam algumas perguntas do grupo do G7, que é o grupo de senadores independentes de oposição. Essas recomendações de perguntas, eu tive acesso a algumas listas. É para principalmente os senadores defenderem o tratamento precoce, o que é bastante questionável nessa altura do campeonato, porque a gente sabe que pesquisas nacionais e internacionais apontam que ele não tem eficácia contra o coronavírus, e também colocar em dúvida estas denúncias de que a Prevent Senior teria feito uma espécie de testagem de cobaia com estes pacientes e que muitos deles não deram nem consentimento. Pedro Batista deve dizer que aqueles pacientes que adotaram este tratamento precoce, eles ou deram consentimento ou as famílias deram autorização. Então, é um depoimento muito importante nessa fase final, justamente para fechar essa investigação ou esse elo do chamado gabinete paralelo, que dava recomendações em contrariedade ao Ministério da Saúde.